Boa noite, amigos. Eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana, na Bahia. Quero a confirmação de vocês aí se já estamos no ar, né? Tivemos um probleminha técnico, mas já resolvemos, graças a Deus. Pronto, acredito que já está tudo ok agora. Né? Pronto, está tudo ok. Então, gente, como estava programado, né, vamos receber hoje aqui a visita do nosso amigo Diogo Ormondi, né, especialista em bonsai, né? Ele já cultiva o bonsai de Rosa do Deserto há 12 anos, né? Eu acredito que ele já tenha mais de 20 anos, né, no cultivo de bonsai. Ele é bonsaísta profissional, né? E vai estar aqui hoje falando a respeito, né, dessas técnicas, né, do conceito de bonsai, né? A gente andou conversando, né? Eu tive até que mudar a capa, que foi feita errada, né? Eu fiz a capa errada. E agradecendo, né, a presença de todos vocês, né? Agradecendo de coração mesmo, né? Vocês estão sempre aqui conosco. Agradecendo a paciência, né, por esperar a gente estar resolvendo esse probleminha técnico, né? E falando do clube de membros, né, também, do nosso clube de membros, agradecendo aos membros, né, cada um de vocês aí, viu? Então, eu vou chamar aqui o Diogo, né, para que ele se apresente para vocês. Boa noite. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Tudo jóia. Pode se apresentar aí para o pessoal, dar sua... Eu estou... Bom, pessoal, eu acho que tem já algumas pessoas que me conhecem e outras estão conhecendo agora, né? Eu era mais ativo, assim, no mundo das rosas do deserto, e nos últimos anos eu dei uma afastada, e agora a gente está aí de novo, nessa live, a pedido do nosso amigo aí. Não sou uma pessoa que gosta de falar muito de mim mesmo, mas vocês devem estar escutando um barulho de cachorro aí latindo, uivando. Eu moro numa chácara e animal tem para tudo quanto é lado aqui. Então, vocês vão escutar muitos barulhos de vários tipos de animais. E já tenho bastante tempo na Rosa do Deserto. Comecei em 2008 por hobby. Não sabia nem o que estava fazendo, o que era a Rosa do Deserto. Comprei de fora do Brasil umas sementes e comecei a plantar. E como eu já vinha de uma linha de arte, né, de bonsai, eu comecei a cultivá-las para bonsai e depois eu descobri que na Ásia é muito usado para bonsai, inclusive tem até algumas espécies que são produzidas especificamente para bonsai. E a gente vai falar um pouquinho dessas espécies aqui. Atrás de mim tem algumas ali. Na verdade, nós temos duas espécies ali atrás, né? Tem uma que está trabalhada, as outras não, que eu já deixei de propósito para a gente poder ver a diferença, né? E a gente vai falar um pouquinho do conceito do bonsai, como que a gente pode aplicar. E se puder, a gente até mostra um pouquinho como que você inicia, né, a fazer o bonsai. Eu tenho mais de 20 anos de bonsai, já. Meu mestre é o Rock Júnior, bonsaísta profissional, internacional, já de renome, e já vem já no bonsai há muitos anos aí. E foi com ele mesmo que eu aprendi, né, sobre bonsai, inclusive abri até a mente para novas espécies, novas oportunidades, e por isso mesmo eu foquei um pouquinho mais na Rosa do Deserto. E hoje eu tenho alguns exemplares aí de 8 anos, 9 anos, como bonsai. Algumas eu não vendo, estão comigo mesmo, né, comigo há bastante tempo, e se Deus quiser vai ficar muito tempo ainda. E é isso, pessoal. Estou aqui agora para ajudar vocês, para passar a informação que vocês gostariam de ter. O Rangel vai dirigir a live, aqui eu sou só um convidado. E no decorrer da live, vocês vão fazendo pergunta, eu vou responder para vocês de acordo com aquilo que eu sei. Diogo, eu vou tomar a liberdade de começar perguntando, né, a respeito de algumas coisas que eu já vi você falando, mas a maioria das pessoas ainda não tem esse conhecimento a respeito. E só lembrando aos amigos que estão aí presentes, né, na live, que hoje a gente não vai estar
lendo, né, todos os boa noites, os tradicionais boa noites, que eu gosto muito de fazer, né, tá dando um alôzinho para a galera aí, porque a gente vai estar realmente aproveitando a presença do Diogo para extrair informação o máximo possível. Esse cara tem muito aí para estar ensinando a gente, tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho, Diogo, para você é: quais são as melhores espécies para a prática do bonsai, né, de rosas do deserto, né? E aproveito também para explicar por que não bonsai em rosas do deserto, que a gente falou também sobre isso. Ah, que ficou lá na propaganda. Sim, Tá, sim, então sim. vou começar pela sua segunda pergunta. Bonsai em rosa do deserto. Na verdade, bonsai de rosa do deserto. Por quê? A rosa do deserto, o bonsai, ele não é uma espécie, ele é uma técnica. E sendo uma técnica, você pode se aplicar em várias espécies, né? Como a rosa do deserto. Então a gente faz bonsai de rosa do deserto. A gente pode ter a rosa do deserto num cultivo normal e num cultivo mais artístico, né? Bonsai de rosa do deserto. Sobre as espécies que são interessantes para o bonsai, na verdade é o seguinte: todas as espécies de rosa do deserto é possível você fazer bonsai e fica muito lindo. Mas algumas espécies elas são melhores, como as arábico e as taisocotrano. Isso porque a gente tem um sistema de raízes um pouco diferenciado. A Dênio obesum, essa linhagem obesum, como a gente já diz, ela tem a característica de engordar bastante as raízes. E isso no bonsai pode vir a virar a planta, mudar a planta de posição. A arábico, ela já tem um comportamento diferente. Ela vai manter as raízes naquele posicionamento. A planta em si, ela não tende a mudar o ângulo, né, a posição que ela está. Isso é muito importante porque se a gente muda o ângulo da planta, a gente tem que mudar todo o posicionamento dos galhos também. Então a gente prefere a arábico. E no decorrer do cultivo da Dênia ao longo dos anos, eles desenvolveram, eu digo, os asiáticos, a taisocotrano. Taisocotrano muitas pessoas confundem com uma espécie, né? E tem aquela taisoco. Então, taisocotrano é uma linhagem de espécies, e ali tem várias. Por exemplo, uma que eu gosto muito é a chá da pet. E nessa linhagem, nesse grupo, tem várias ali rosas do deserto que foram desenvolvidas através de cruzamentos justamente para o trabalho de bonsai. E a gente vai falar eu acredito que a gente vai falar ao longo da live, esse trabalho foi o inicial, foi o ponto como começou a Rosa do Deserto no Brasil. Eu não sei se muitos vão lembrar ou acompanham desde o começo, quando a Rosa do Deserto entrou no Brasil, os primeiros vídeos que a gente via era justamente cortando o caudex, a raiz que vem original da semente, para desenvolver as raízes laterais, né? E formar um caudex mais largo, uma quantidade maior de raízes saindo do caudex. Esse trabalho, ele é do bonsai. E até um tempo atrás se via muito vídeo da gente organizando as raízes no substrato e prendendo com palitos de churrasquinho. É um trabalho também de bonsai para a formação de nebari, né? Que já veio lá da Ásia. Eles são pioneiros nisso. Eu acho que eu respondi as duas perguntas, né? Sim, sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui, né? Eu vou pedir ao pessoal que faça as perguntas direcionadas a bonsai de rosa do deserto, gente. O Popó, meu amigo aí, perguntou se frutíferas, né, podem ser feitos bonsai de frutíferas. Mas eu já respondi para ele aqui que pode. E deve, né? Tá certo. Sim, são ótimas. O Edu aqui perguntou uma coisa interessante. Aramar uma rosa do deserto é uma técnica de bonsai ou não? Aramar é uma técnica de bonsai. A aramação, ela vem do bonsai. Ela vem há muitos anos no bonsai, inclusive foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. No início não se aramava, depois começou a dar o formato no bonsai colocando pesos, né? Às vezes pegavam pedras, amarravam e penduravam nos galhos para dar esse formato.
mas era limitado os formatos que poderiam se aplicar às plantas, né? E aí, depois disso, se criou a aramação, e ela veio desenvolvendo ao longo dos anos. A aramação é uma arte à parte, então você não passa qualquer tipo de arame, e nem de qualquer forma, tem a direção certa, tem a ancoragem, tem a finalização, cada diâmetro de galho tem o seu próprio diâmetro de arame para acompanhar. As folhas planas, por exemplo, a gente usa arame de alumínio, as coníferas a gente já usa cobre, né? Isso por vários motivos. Então, essa aramação de aramar a rosa do deserto, ela vem, ou tracionar, né? Também é uma característica que vem do bonsai. Diogo, eu vou fazer uma pergunta aqui do Rangel Adênio para você, mas complementando isso aí. Para aramar a rosa do deserto, que a gente sabe que ela não é uma planta lenhosa, né? Uma planta vamos dizer assim, uma suculenta. Uma suculenta, né? Vamos dizer assim, ela é mais molinha, né? Mais fácil, inclusive, de arranhar, machucar ou até ficar marcada, se existir uma pressão constante ali naquele lugar. Ela tende a ficar com aquele veio, né? Não sei se é assim que pode dizer. Como é que você sugere essa aramação da rosa do deserto? No bonsai, essas marcas nós chamamos de marcas de arame, né? E a gente evita ao máximo qualquer marca que não seja natural, que não pareça natural, que seja artificial. Então, as marcas de arame é uma coisa que nos preocupa. No caso da rosa do deserto, assim como outras espécies, essa marca some com o tempo. E a questão de você tirar a casca dela, que é uma casca fininha, ela se regenera, então não tem muito perigo. Só um pouquinho. Não, obrigado. Então, meu filho. Então não tem muito perigo da gente estar aramando ela e se machucar. No máximo, se machucar um pouquinho mais profundo, você passa ali um cal virgem ou uma canela, como muitos gostam de usar. E eu vou deixar agora aqui uma dica muito importante da aramação da rosa do deserto. Eu acho que pouca gente sabe a respeito, mas quando você aramar uma rosa do deserto, você tem que deixar ela crescer. Você arama o galho, não pode esse galho, deixa ele crescer. Se você continuar podando o galho constantemente, a aramação não vai fazer o galho parar no local. Então, quando retirar o arame, o galho volta gradativamente para a posição que estava. Então, você tem que aramar os galhos, deixar ela crescer bastante, retirar o arame e depois fazer a poda. Boa dica. E com relação ao tipo de fio para ser usado, Diogo, você usa qual tipo de arame, na verdade? Alumínio, cobre para a rosa do deserto? O que você acha mais indicado? E eu sei também que tem as espessuras, né? A aramação não é um bicho de sete cabeças, é apenas alguns detalhes que a gente tem que estar sempre lembrando. A gente usa, no caso, a gente considera uma folha plana, então a gente usa o arame de alumínio. Esse arame de alumínio, normalmente, ele é recoberto, ele é pintado, anodizado. Em casas que mexem com arames para rebobinar motores, você compra por quilo esses arames, né? E lá tem várias bitolas. Eles parecem cobre, eles têm a cor de cobre porque eles são pintados assim, mas são alumínio. Não são arames caros, são arames baratos. E o indicado é que o arame seja 1/3 o diâmetro do galho. Então, se você tem um galho aí de 1,5 centímetros, por exemplo, você vai usar um arame grosso, né, de quase meio centímetro. Isso porque ela tende, o arame de alumínio, ele é mais maleável que o de cobre, então ele tende a não segurar toda a força que o galho faz de volta. Por isso a gente usa um pouquinho mais grosso, né? Um galho de 1 centímetro, você vai usar um arame aí de uns 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. E aí você consegue fazer a aramação para ser eficiente, o galho parar no local que você deseja. Show. Gostei da dica de onde encontrar, viu? Já vou providenciar aqui também. Esses lugares que vendem, né? Ou então você vai encontrar o arame de cobre em ferro velho. Você também consegue encontrar, né? Uhum. Mas o de alumínio você encontra nessas casas. Eu prefiro, quando for comprar o alumínio, comprar novo, né? Não usado. O de cobre dá até para você reaproveitar e tal, mas o de alumínio é melhor você comprar. Eu não lembro quanto que está o preço dele, mas muda muito de região para região. Mas né, você compra
meio quilo de um, meio quilo de outro, umas 3 bitolas diferentes, você tem arame aí para, dependendo de quantas plantas você vai aramar, no caso de quem não é profissional, trabalha com isso o tempo todo, arama o ano inteiro. Sim, sim, sim. Tem uma pergunta aqui de nosso amigo Robson Correa, né, do Vivo Verde. Ele pergunta aqui, Diogo, qual técnica de direcionamento dos galhos gosta de executar nas arábicas? Aramação, tração ou poda? Eu gosto, para direcionamento do galho, a aramação. Eu prefiro mais do que a tração. Se bem que o que a gente aprende no bonsai é que quanto menos arame, melhor. Então, toda vez que você puder direcionar com tração, você faz a tração. A chance de você marcar o galho ou causar algum defeito na planta é menor. Mas, assim, particularmente, eu prefiro a aramação. Show, meu amigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui minha, viu, Diogo, agora. Tem Manda aí. Aqui para você. Os procedimentos para fazer bonsai de adênio diferem ou não para fazer bonsai de lenhosas, plantas lenhosas? Um pouco. Não é nada assim muito diferente, mas um pouco, né? Por exemplo, a formação do nebari é um pouco diferente do que a gente usa nas lenhosas, né? Eu não vou falar lenhosas porque a gente vai falar folha plana e coníferas. Vamos dividir nesses dois grupos. Porque o trabalho de conífera também é um pouco diferente do trabalho da folha plana. Então, aquilo que a gente faz de cortar o caldex, tirar a beiradinha do caldex, para passar ali uma canela, um cal virgem, deixar dar uma secada de um dia para o outro e plantar, a gente jamais faria isso numa folha plana. Dificilmente ela ia sobreviver, salvo algumas espécies, como seriguela, por exemplo, cajá também, né? Tem uma chance maior, uma primavera tem uma chance maior de sobreviver. Mas esse tipo de procedimento, ele é quase que exclusivo mesmo da rosa do deserto, né? E aí, depois que nascem as raízes finas, ali a gente já desplanta ela e já começa a direcionar e trabalhar o nebari. Show, meu amigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Jardim e Cia, né, que é nosso membro, né, membro e amigo. Mandar um abraço também para o Edu, que fez a pergunta há pouco aí, que é nosso membro também, membro do canal, né? Muito obrigado, Edu, pela pergunta. Eu vou fazer aqui a pergunta do Jardim Cia, que é nosso membro também. O tempo que fica aramado, então, vai depender do quanto tempo se deixa o galho crescer? Sim. No bonsai de folha plana, a gente faz o seguinte: geralmente as pessoas dizem de 2 a 3 meses, 45 dias, depende muito da época do ano também, né? Se você aramar no que a gente considera que... Eu sou de Cuiabá, então aqui é meio difícil a gente falar a respeito do clima. O que a gente considera inverno aqui, a planta não vai crescer quase nada. Agora, se você arama, por exemplo, uma primavera no verão, o galho cresce muito rápido. No outono, engrossa bastante, que é quando ele está fazendo reserva de nutrientes, de energia para poder passar o inverno. Então o tempo que fica aramado é menor, né? No caso, eu sugiro o seguinte: você arama, não poda, deixa crescer. Sempre que estiver marcando o arame, você tira. O arame entrou cerca de 50% no galho, você tira. Vamos dizer assim que você está usando um arame de 4 milímetros, então ele entrou mais ou menos 2 milímetros ali no galho, você pode retirar o arame. E aí, então, você faz a poda da rosa do deserto. Eu acredito, não dá para falar corretamente o quanto ela vai crescer, mas eu acredito que essa permanência do arame vai fazer com que o galho cresça em torno aí de 20 a 30 centímetros. Aí você pode reduzir ele de novo, né? E aí você vai mantendo. Eu já tentei fazer, podando, tal, patamar. A gente chama de patamar quando a gente faz aquelas copinhas. Deixa eu tentar pegar na câmera assim, que são os galhos antes da copa principal. Então a gente tem aqui o ápice, que a gente chama de ápice, e aqui embaixo as outras copinhas. A gente mostra assim porque é a estrutura de galho que os dedos representam. Então eu já fiz toda aquela estrutura de galho e depois de pronto, com o arame, eu tirei o arame e ele voltou. Então primeiro você faz o galho principal, os galhos secundários,
deixa crescer bastante, para depois você fazer a ramificação e manter. Isso é muito importante, senão você não consegue fazer com que o galho da rosa do deserto pare no local. Show, meu amigo. Eu vou só pedir aí, para quem estiver assistindo, que não for inscrito no canal, que se inscreva, né, se estiver de praxe, né, ative o sininho, né, quem quiser se tornar membro, tá, o convite já está feito, e pedir que vocês se inscrevam aí no canal do Diogo Ormonde, né, ele tem canal aqui no YouTube, tem no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, né, eu não sei, você tem Facebook também, Diogo? Tem no Facebook também, meu nome, tudo que procurar com Diogo Ormonde vai aparecer. Tá aí, o Brunão colocou aí para vocês, ó, no Instagram, Foi legal, show. Ormonde, no YouTube aí, Diogo Ormonde, e no Facebook também, tá? Tem muito conteúdo bacana, gente. Eu já assisti tudo lá umas 50 vezes, tá? Tem muita coisa bacana aí para vocês estarem pesquisando, né? Então, compartilhem os vídeos do Diogo, né? Passe para frente a informação, como eu sempre digo, né? Conhecimento não nasceu para ficar guardado, né? Então, o Diogo aí tem muito a estar passando para você e para as pessoas que você conhece, que gostam de estar trabalhando a Rosa do Deserto, né? Por que não trabalhar a Rosa do Deserto, né? Para você ter um bonsai, né? Então, vamos lá. O Israel Popota, Diogo, está pedindo aqui, ó, Angel, você poderia deixar na descrição do vídeo algumas especificações desses arames. Depois eu vou pedir, Israel, para o Diogo me passar essas especificações, se tiver alguma coisa assim, eu coloco na descrição. Inclusive, os contatos do Diogo vai estar na descrição do vídeo também, né? Os canais dele, se você quiser estar seguindo, né? Eu aconselho a seguir, tem muita coisa bacana, muita informação boa mesmo, tá? Então, vamos lá. Temos aqui um superchat. Ethel Rodrigues, obrigado, minha amiga. Fez um superchat aqui de R$10. Muito obrigado. Ethel, além de membro do canal, ela é revendedora exclusiva dos produtos da Angel no Tocantins, tá? Então, a Ethel falou aqui o seguinte: parabéns, Rangel, pela iniciativa de unir o bonsai com nossas rosas. Na verdade, eu só estou trazendo aqui a informação, que muitas vezes a gente não tem acesso, né, a essa informação, mas o bonsai de Rosa do Deserto já tem há bastante tempo. Inclusive, o Diogo falou que faz há 12 anos, né? Pelas contas, 2008 é mais ou menos isso, é isso aí. Todos temos a ganhar com essa união. E manda um abraço para a nossa associação de bonsai aqui do Maranhão. Forte abraço aí para a associação de bonsai do Maranhão. Né? O Diogo é capaz de conhecer, ele conhece essa galera toda aí do Conheço. Manda um abração aí, Diogo, para a galera que devem estar ligados aí. Conheço um pessoal de lá, tem uma turma lá bem legal, eu acompanho algumas coisas no Instagram, no YouTube, né? Uhum. Inclusive, de lá do Maranhão tem o Bergson Vasconcelos, que já esteve aqui em casa já. Show, a galera lá é boa, é gente boa, amigona, né, parceira. Então, deixa eu ver aqui, o Antônio Alexandre Santos, né, ele fala aqui: oi, boa noite, mas aramar a rosa do deserto não corta os galhos, pois ela é mole, mole a madeira, ele falou, né, no caso a matéria celular, né, o material celular dela, foi o que você falou há pouco. Aí. Não. Então, os arames são bem maleáveis, eles têm arames que são, às vezes, muito fino, né? Bem mais fino que, como exemplo, um palito de dente. E você arama, eu tenho uma aqui atrás de mim que está toda aramada. Né? É uma 1000 folhas. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar na câmera. Eu ia pedir isso agora para você, meu, para você mostrar para a gente essas maravilhas, né, cara? Que obras de arte. Aqui, ó. Que coisa linda, cara. Nossa. Ela não está terminada ainda, né? Aqui, não sei se dá para ver os arames. Deixa eu chegar mais perto. Consegue ver os arames aí? Eu vou pedir para o Shellos abrir sua imagem, para ficar só sua imagem. Só um minutinho, Diogão. Isso, agora ficou melhor. Aí agora dá para ver. Olha os arames. Show. Que coisa linda. Então ela está toda aramada para manter esta posição aqui. Aí eu vou pegar uma outra, essa aqui tem um trabalho, foi feito um trabalho de nebare, ainda tem muitas correções para se fazer, né? Mas ela está aramada e foi feito trabalho de nebare. Eu vou pegar uma outra da mesma espécie,
Essa aqui se chama mil folhas, é uma espécie anã. E ela está sem nenhum trabalho de bonsai. Na verdade, eu fiz apenas uma poda, né? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Olha a diferença de uma mil folhas sem trabalho de nebari, a mesma idade, tá? As duas são irmãs. Então, as duas sem trabalho de nebari e sem aramação. Eu fiz apenas poda, já conduzindo ela para fazer a aramação e pôr os galhos na posição que eu quero. Falta aramar. Mas ela vai ficar sem o trabalho de nebari. Então aqui a gente tem diferença, né, de uma para outra, dá bem nítido essa diferença quando você trabalha uma planta artisticamente e quando você poda normal, fazendo topiaria, né? Então, daqui a uns dias vocês vão ver essa planta aqui, ela aramadinha. Show, cara, coisa linda. Pega essa terceira aí, por favor, Diogo. Essa aqui é uma outra espécie, essa aqui é um caso à parte. Já ouviu falar na Caucai? Ainda não, meu amigo. Tá, Caucai. Depois a galera aí pode dar uma pesquisada sobre ela e também pode ser que mudar o nome, mas o significado que ela significa é a mesma coisa, né? A Caucai é uma espécie que ela não é uma espécie. Ela surge a partir da polinização de plantas comuns. Né? As plantas comuns são polinizadas e você planta aquele monte de semente, lá 2.000, 3.000, 4.000 sementes, e no meio delas sai uma planta diferente, que ela não cresce, como se fosse uma mini. Esta tem 8 anos. E ela já esteve em vaso grande, mesmo assim não cresce, nunca foi podada. Ela nunca foi podada e nunca deu flor. Então, é uma espécie que nós chamamos Caucai. Ela não tem, assim... É uma espécie. O pai e a mãe dela não é esta miniatura. O pai e a mãe dela são plantas normais. E ela é uma filha, um filho que nasceu com um gene recessivo, né? E ela não cresce. Fica sempre pequenininha. Aqui no viveiro, né? Quando eu faço semeadura, de vez em quando não, em toda semeadura dessa aí que você falou, de 1.000, 2.000 sementes, algumas plantas ficam para trás, né? Então, pode ser que seja, repita o nome. Caucai. Caucai. K-A-O, K-A-E, Caucai. Caucai. Nos 2 primeiros anos de vida dela, 2 anos de vida dela, ela não passa de 3 dedos de altura. Então aqui ela tem fica, várias dela, viu, Diogo? Várias dela. Então se chama Caucai. Vou estar separando essas plantas agora, já sei qual é o direcionamento delas agora. Viu? E ela não, assim, dizem que algumas teorias, algumas coisas que eu vi na internet pesquisando e traduzindo, que foi a partir dela, o cruzamento dela com uma planta normal que surgiram as minis, né? Mas ela até hoje nunca deu flor, então eu não sei dizer se realmente é isso que acontece. Mas tá aqui, eu tinha 3. Tinha 3 dela e... Essa tá com que idade? Oi? Essa tá com que idade? 8 anos. 8 anos. Você ia falando que 8 anos. Tinha 3, né? Eu tinha 3. Uma me roubaram, a outra eu matei e ficou essa. Então quer dizer que você também consegue matar a rosa do deserto, igual a gente aqui. Eu aprendi uma coisa uma vez com um japonês e é verdade o que ele falou, se você parar para pensar. Eu estava conversando com ele e falei para ele, olha, mas não tem jeito, toda vez que eu faço isso com essa espécie, era um buchinho a espécie, né, um bucho sempervirens, ela morre. Aí ele falou assim, planta não morre, você que mata. É fato. Aí, se parar para pensar, é fato. Ele falou, se ela tivesse lá na natureza, você não mexesse com ela não ia morrer. Tá lá tranquilinha, né, Diogo? A gente fala isso aqui nas lives, cara. Às vezes, ansiedade, a gente mexe numa coisa, não dá tempo dela se recuperar, vai e mexe de novo. Ela tem que ter um tempo, né? Excesso de zelo, excesso de cuidado. Sim. Planta não gosta disso. Hoje, inclusive, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, ela tá aí na live, dona Cezinha, um beijo. Né? Ela chegou para mim, Sangel,
minhas plantas estão polinizadas aqui, mas não, as vagens não crescem, eu olho todo dia e não cresce. Aí eu respondi para ela, né? Eu disse, Nancyzinha, o problema está na senhora olhar todo dia. Pare de olhar todo dia que ela vai crescer. Não é, Diogo? É a questão do... a planta ela não gosta de excesso de zelo, ela não gosta de, vamos dizer, frescura, né? Ela não é um bebezinho de colo. Ela gosta de cuidados, mas cuidados excessivos também prejudicam demais as plantas. E eu matei a minha por excesso de zelo, por cuidado, que foram plantas assim, uma já tinha sido roubada, eu tinha duas, e falei, não posso perder, só tenho essas, e se der flor, eu polinizo uma com a outra, para ter mais variação genética, né? E aí eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo por excesso de zelo, aí eu tirei o pé do acelerador e falei, essa outra vai ter que durar mais. Geralmente o problema que acontece com as rosas do deserto está entre a rosa do deserto e o olho da gente, gerando problema pelos excessos, ansiedade, né? Aquela coisa do mexe hoje, mexe amanhã, não dá o tempo da planta fazer os seus processos, né? A gente quer ela... E outra coisa também, tratar a planta como se fosse gente. Tem esse detalhe também. A gente precisa tratar o vegetal como vegetal. Quando eu faço uma poda, cara, os vídeos que eu coloco aqui de replantio, você precisa ver o chororô. Ai, que pena, tava cheia de botão, você podou, não sei, sabe? Que pena, você podou, eu senti a dor daqui. Eu disse, meu Deus do céu, não é gente, meu Deus, não é? Você ouve isso? O bonsaísta sabe bem como é isso. A gente passa mesmo serrote e não tem dó, passa a faca e tira a raiz e rebate, não vai morrer, não. A planta está saudável, está forte, ela vai viver. A gente não faz com planta fraca e doente, né? Mas no caso, estando forte, a gente não tem medo. Uma época atrás, eu fazia esse corte de nebari, não, de Caldex, para formação de nebari com plantas grandes, velhas, plantas ali na base do tronco dela, 30, 40 centímetros. E diziam que não podia fazer com planta grossa que morria. Morre nada. É só ela estar bem cuidada, estar forte, sadia, saudável, né? Que dá para fazer sem qualquer problema. Sim. Diogo, temos uma pergunta aqui do Vivo Verde, o Robson Correia, né? Sobre a questão de volume de copa, já que as adênios tende o volume nas pontas. Alguma dica, já que temos que seguir as mesmas regras de primários, secundários e terciários? Essa é a pergunta do Robson. Tá, eu acho que eu entendi bem o que ele está querendo dizer. Nós temos um bonsai ou uma rosa do deserto, mesmo que você não faça o bonsai, você vai podar para ter um certo volume de copa. Vamos dizer que o seu volume é isso aqui. Então, se você já começa a podar ela aqui, ela vai terminar os galhos muito maior, né? Que ela começa, você poda aqui mais curto, né? Então você tem o que? 2, ele vai se multiplicar, 4, 8, 16, 32, e assim ele vai indo, até você chegar no volume que quer. Obviamente que a folhagem vai ficar só nas bordas, super natural, né? Mas você começa antes para a formação da copa. Começa com ela pequena e vai aumentando a copa até chegar onde você quer. E aí você começa a manter através de um processo que nós chamamos de pinçagem. Aí nós não deixamos a planta mais crescer e damos um intervalo maior da pinçagem quando a gente quer que ela solte flores. Mas a poda você começa você quer um galho que vai dar mais ou menos aí uns 20 centímetros. Então você faz a primeira poda com 10, depois você faz a outra com, vamos dizer assim, com 15. Né? A outra você já vai fazer ali, ele já vai estar medindo no total uns 18, aí a outra 20, então aí ela já vai ter uma copa fechada que você vai manter apenas querendo que aumente a ramificação e a folhagem. Show, meu amigo. Será que eu respondi a pergunta dele? Respondeu. Era isso mesmo? Respondeu bem. Diogo, eu vou fazer uma pergunta minha aqui, viu? Me corrija se eu errar. O conceito Zen. Zen é um conceito? Né? É isso? Depende como for aplicado. Deixa eu ver se... O conceito Zen, ele se aplica também para o bonsai de rosa do deserto ou
não se aplica o conceito Zen? E o que é o conceito Zen? Explica. Tá, os parâmetros são os parâmetros da arte Zen. No Japão, né, na cultura oriental, se aplica a tudo, ao jardim, à cerimônia do chá, ao bonsai, então ao lago, né, também, então se aplica a tudo. No bonsai a gente segue, sim, esses conceitos, né, tanto é que para a gente considerar uma planta bonsai, ela tem que se enquadrar nos conceitos Zen. A gente tem técnicas, a gente tem regras, vamos dizer, entre aspas, regras, que as pessoas dizem você tem que seguir as regras. Não, você tem que seguir o conceito Zen. As regras é para moldar o artista tem um parâmetro, são guias para ele saber qual é a direção que ele tem que seguir. Mas aí você vai seguir o quê? Onde você vai se enquadrar? No conceito Zen. Que ele se abre a várias, vamos dizer assim, a várias pequenos conceitos. Por exemplo, a questão do cheio e vazio, né? A questão do conceito assim, a gente menos é mais. Quanto menos a gente tiver, no caso, a gente mantém a quantidade de galhos, a quantidade de copa que é necessária, nada além disso, para não ficar uma visão na visão artística a gente ficar com o visual cheio, pesado, poluído. Então tem várias coisas que a gente, né, utiliza dentro desse conceito que também faz parte da avaliação em muitos julgamentos, né? Que é bonsai, que não é. O bonsai é belo, ele se enquadra dentro desse conceito Zen, porque o conceito Zen ele cria uma perspectiva para a gente quando a gente olha. É isso que dá a sensação de arte. Se você faz um bonsai sem seguir os conceitos Zen, você vai olhar para aquele bonsai e não vai ver a mesma coisa que você admira num bonsai que tem esse conceito. Mesmo que você não saiba sobre a arte Zen, o conceito Zen, você vai ver que tem algo diferente, algo que não está te atraindo os olhos, né? Que daí vem a questão de profundidade, do triângulo que a gente usa muito, né? O triângulo escaleno. A gente usa muito também a questão puxa, fugiu agora, do inesperado, né? Uhum. E aí a gente tem muitos conceitos que entram, muitas pessoas, na verdade são 7, né? E dele vai se abrindo o leque de possibilidades. Mas é uma coisa legal de aprender, é uma coisa que muda muito. Eu tive uma aula bem explicativa sobre isso quando... Aí, na verdade, eu ainda faço o curso, né? Eu fiz o curso, já estou nessa do bonsai há muito tempo, mas eu continuo ainda mantendo. E nessa pandemia, eu resolvi entrar de novo em uma escola, né, que é a escola do meu mestre, e acompanho as aulas online, né? E o legal do conceito, esse conceito, assim, a gente podia até depois falar dele mais abrangente, né? Assim, mais abrir o leque. Porque você vê muita diferença na arte, no bonsai ou na rosa do deserto, quando você começa a aplicar esse conceito Zen. Inclusive, tuas plantas se tornam mais atrativas e você olha assim, você que entende, você vai falar assim, eu fiz pouca mudança, pouca diferença, mas para quem não conhece, na hora que bate o olho e olha, ele vai falar, nossa, isso aqui está mais bonito. E ele não entende por que aquilo chamou muita atenção dele, por que aquilo prendeu o olhar, né? Mas nós entendemos, e a gente usa muita coisa, como velocidade visual, dinamismo, né? Eu falo muito um termo que ele é colocado de forma diferente, mas eu falo continuidade. Sim, a continuidade, para mim, é algo que você não faz de forma brusca, que você não tem uma interrupção brusca no olhar, na linha que a pessoa segue. Nós temos também o ponto focal, que é o outro grande atrativo do bonsai, principalmente das folhas planas. Então, são conceitos assim que embelezam tua planta apenas por você mudar a posição dela no vaso, posição de galho, no conceito que menos é mais. E a gente se aplica muito até a plantas que não são bonsai, por exemplo. Você pega uma rosa do deserto, você vai entender a diferença agora. O pessoal que está
está assistindo também. E você faz aquele levantamento de caudex, o famoso levantamento de caudex. E aí você tem uma que você retira todas aquelas raízes fininhas, deixando apenas as raízes grossas. E a outra não, você deixa cheio daquelas raízes finas, parecendo uma cabeleira. Qual das duas é mais atrativo? Aqui é diferente, né? Com as cabeleirazinhas, ela vai ser bem diferente, né? do tradicional. Ela vai se faz. Do tradicional, mas qual das duas é mais atrativo? Que mostra a planta? As raízes grossas chamam mais atenção, cara. Sem dúvida. Sim, então aí você não é proposital, mas você está aplicando um conceito do bonsai que você vai deixar apenas o necessário, né? O que está além do necessário, que está demais, você vai retirar da planta. Ah, mas você está tirando raiz, coitada, vai sofrer. Ela vai ficar mais bela e aquelas raízes finas ali não são necessárias. Então, isso daí é uma coisa, né, já do conceito do bonsai. Não é, as pessoas não fazem porque conhecem o conceito, eles fazem porque fica mais bonito, mas o conceito do bonsai usa isso aí, né? A mesma coisa galhos em excesso. Aí você tem aquela planta que está descabelada, você vai tira um pouco dos galhos, poda. Às vezes, tem gente que faz, às vezes você tem 3, 4 galhos nascendo no mesmo ponto, eles estão começando a um apertar o outro, não deixa a copa crescer direito, você retira 1 ou 2 para deixar ela desenvolver mais. Então, é parte do conceito de bonsai, você tirar tudo que você não precisa para formar a planta mais bela. Né? Nem sempre, quanto mais você tem ali, é mais bonito aos olhos. Né? O excesso, assim como a falta, são ruins na hora que você está olhando a planta. Né? A não ser flores. Flores em excesso é maravilhoso. Como tudo na vida, né, Diogo? Precisa existir um equilíbrio. E quando você falou isso aí de levantamento de cauda e aquelas raízes finas, algumas pessoas, eu já vi algumas rosas desertas que foram feitas o levantamento e não foram retiradas essas raízes fininhas. Cara, fica muito feio, fica muito estranho, porque ela seca, mas não fica com o aspecto de planta mais velha, ela fica com o aspecto mesmo de doente. Parece que a planta não está saudável. Né? Sim, até mesmo porque, se você for entender, você falou uma coisa importante aí, planta velha. O que a planta velha ou planta antiga tem na base do tronco? Quando você olha na natureza, você não vai encontrar raízes finas. Isso. Pode reparar, são apenas raízes grossas. As raízes fininhas estão na ponta dessas raízes grossas. Ela não tem raiz fina na base do tronco. Então, até no bonsai, às vezes nós estamos fazendo bonsai e ali tem 1, 2, 3 raízes finas na base do tronco. O que nós fazemos? Ou deixamos que essas raízes grossas para estar compondo o nebari, ou então a gente elimina essas raízes porque a gente sabe que já é até do inconsciente. A gente olhar e falar, mas não tem algo aí que não está batendo. É porque você já viu árvores velhas na natureza e você nunca viu uma raiz fina na base do tronco. Apenas raízes grossas, né? As finas, no caso, quando se faz levantamento de caudex, ela deve ser retirada não só pela estética, mas também pelo próprio desenvolvimento da planta. Se ela tem raízes finas na parte mais alta, e essas raízes começam a se alimentar, elas vão começar a desenvolver e a engrossar dali para cima. E aquela parte de baixo não vai desenvolver como era para desenvolver. Então, se você retira essas raízes finas e deixa apenas aquelas que estão na ponta do caudex, ela vai fazer com que esse caudex se torne maior. Porque elas são as únicas que tem para desenvolver e crescer. Show. Sônia Vitor aqui, ela deu boa noite, e ela pergunta, que tipo de arame usar para bonsai? Sônia, eu mesmo vou responder para você, porque o Diogo falou um pouco mais cedo, talvez você não estivesse aqui, né? Basicamente, os mais usados são arames de alumínio ou cobre, tá? São os mais utilizados, e aí a espessura vai variar de acordo com os galhos. Então, dê preferência a arames que tenham pelo menos 1/3, né, da largura do galho. Não é isso, Diogo? Isso, 1/3 do diâmetro do galho. Isso. E outra coisa, arames de cobre a gente usa apenas para junípero e pinheiros.
E arame de alumínio a gente usa para as folhas planas. E no caso a rosa do deserto também. A gente considera a folha plana, tudo que tem folha é igual a rosa do deserto, igual a acerola. É uma folha, né, ela é plana. As folhas dos juníperos, eles são em forma de escamas, uma por cima da outra coladinha. E o pinheiro tem uma folha comprida igual uma agulha. Parece uma agulha. Né? Então, qual que é a diferença até do pinheiro para o junípero? O pinheiro tem uma folha igual uma agulha, parece uma agulha de costurar. E o junípero é um monte de escaminha, assim, a folhinha dele, uma em cima da outra colada. A folha plana não. A acerola, por exemplo, rosa do deserto, são folhas planas, né? Então se usa o arame de alumínio. Pode ser anodizado, pode ser pintado, pode ser ele sem tratamento nenhum. Show. Canidé Dantas, meu amigo, está perguntando aqui, ó, qual é o tempo que se pode deixar o arame na rosa do deserto? Essa daí a gente já falou a respeito, e na verdade não tem um tempo específico. Isso vai depender do teu clima, da época do ano, de quanto você faz adubação. Se você está, por exemplo, na primavera, ela vai crescer mais rápido. Se você está adubando bastante, ela vai desenvolver mais rápido, vai engrossar mais rápido. E a gente deixa o arame no galho e deixa o galho crescer. Se você ficar podando, ela não vai parar o galho no local. Você arama o galho sem cortar a ponta dele e deixa esse galho crescer. Quando você vê que o arame já está marcando, já entrou cerca de 50% ali na casca da rosa do deserto, você vai tirar o arame. E aí você vai cortar a ponta. Só para a gente deixar aqui uma coisa que é interessante, não é apenas em uma aramação que você vai conseguir formar toda a estrutura do teu bonsai. Tem plantas, tem bonsai, árvores que a gente arama umas 3 vezes durante todo o processo de estilização da planta, até a gente conseguir a estrutura que a gente quer. Então, às vezes você pode conseguir a estrutura em uma aramação, ou em 2, ou em 3. Então, você já está ciente disso, porque às vezes você arama uma vez, e aí ela parou os galhos lá, tá, ela começa a crescer e solta novos galhos, e você vai ter que aramar esses novos galhos de novo, né? Então não vai desistir, né? Continua até você ter o formato que você quer. Diogo, eu vou fazer uma pergunta aqui minha, novamente, né? Quando é que eu posso considerar que eu tenho um bonsai de adênio? Né? Quando é que eu posso dizer, poxa, hoje eu tenho um bonsai de adênio? Não é uma planta que eu estou trabalhando. Quando é que eu posso considerar uma planta formada, um bonsai, né? De fato? Entendi. Quando você quando a planta já tem a estrutura formada, os galhos você já aramou, já parou na posição, você já podou, ela já tem um desenho, né? E ela já está no vaso de bonsai. Basicamente isso. Pode ser que tenha alguma coisa ali que diga que ainda não é um bonsai, e pode ser que tenha algo que diga que ela é um bonsai já antes desse processo, né? Porque, na verdade, o bonsai, ele deveria ser chamado... A partir de quando você começa o processo de bonsai, você já está fazendo um bonsai, né? Ele já é, vamos dizer assim, um bonsai não terminado. Eu uso muito esse conceito de terminado e muitos bonsaístas vão dizer assim, o bonsai nunca está terminado. Então eu vou dizer que o bonsai, para mim, ele é igual um prédio. Você começa ele pela base, pela estrutura, né, pelas raízes, nebares, aí você vai subindo, tronco, galho primário, galho secundário, galho terciário e a ramificação. Essa ramificação seria como a pintura do prédio, né? A colocação dos vidros nas janelas. E não é porque o teu prédio está terminado que ele não precisa de uma manutenção. Ele vai precisar às vezes, de consertar um encanamento, uma fiação, da manutenção do elevador. Então, assim, a manutenção do bonsai é a vida inteira. E quanto mais velho ele fica, mais bonito ele vai ficar. Né? Mas tem aquele estágio que você fala, já está pronto, agora falta apenas manutenção e o refinamento que é feito sempre para ele se tornar cada vez mais belo, né? Então, a partir do momento que você tem uma estrutura de galhos definida, né, você já tem um estilo definido e ele já está num vaso de bonsai e se enquadra dentro daquilo que a gente estava falando
a arte Zen, né, do conceito Zen, aí você pode dizer que já é um bonsai. Entendi, meu amigo. Nosso amigo aqui, Jardim Cia, né? Ele fala aqui, fazer gin ou chari é possível? No caso, na adênia, né? Não. Na Rosa do Deserto, não. De maneira nenhuma. Você pode até tentar fazer. Eu acredito que se você fizer um chari, ela vai cicatrizar, porque ela, diferente da folha plana, a folha plana, quando você faz um corte, ela vai crescer das bordas para dentro para formar a casca. A Rosa do Deserto, não. Se você faz um corte ali, ela vai criar uma casca no total. Então, se você fizer um chari, ela vai cicatrizar ali por dentro, vai criar uma casca, não vai ter madeira exposta, né? Que a madeira dela, na verdade, ela não tem uma madeira, ela tem fibra, mais água do que fibra, e ela vai acabar fazendo um desenho que vai ficar um muro, alguma coisa assim muito até interessante, dependendo como você fizer. E no caso do gin, que você pegar um galho e descascar, ele vai criar casca ao redor dele inteiro e vai ficar ali posicionado naquele local, sem nenhuma gema de brotação. Vai ficar ali o resto da vida. Mas não é gin nem chari. Eu não aconselho nenhum dos dois trabalhos. No caso de chari, se a tua rosa do deserto apodreceu, perdeu um galho, tem uma podridão, você vai limpar ali, talvez você pode, com estilete, fazer algum trabalhinho ali para melhorar aquele aspecto visual. E ela vai cicatrizar e vai manter aquilo ali. Mas você pegar e fazer o trabalho, eu não aconselho. Pelo menos nas minhas eu não faço, não vai dar um resultado muito agradável. Visualmente, né? Não, visualmente não faz sentido. Não faz sentido, né? Eu vou fazer aqui mais uma pergunta minha, né? Eu estou intercalando. Né? Como eu te falei, eu assisti seu canal milhões de vezes, né? E eu quero passar essas informações para as pessoas, né? A respeito da polêmica que existe, né, das adênias como bonsai, né? As adênias de bonsai, que aqui no Brasil tem toda essa polêmica. Explica um pouquinho para a gente aí como é que começou essa polêmica e tal. Dá uma linha do tempo para a gente aí. Isso aí. Tá, vamos lá. É uma coisa assim meio, como é que eu vou te dizer? Uma coisa meio sem comprovação, né? Mas vamos tentar entender. Quando o bonsai começou na China. Não foi no Japão. O bonsai começou na China. Foram os chineses que começaram com os bonsais. Na época em que o bonsai começou, a gente não tinha esse mundo globalizado com uma facilidade de você conseguir espécies de todo lugar do mundo. Por exemplo, hoje aqui eu tenho uma espécie chamada Celtis formosana, que é uma das espécies que eu mais gosto para trabalhar o bonsai. Então, naquela época, com que se fazia bonsai? Com as plantas da sua região, do seu local. Né? Alguém queria fazer bonsai, ia na mata, buscava uma espécie, uma arvorezinha, uma muda, alguma coisa assim, e se fazia bonsai. Esse bonsai chegou no Japão. E lá no Japão eles começaram a fazer também bonsai das espécies nativas. Por isso que a gente vai ouvir falar muito do pinheiro, nós vamos ouvir falar muito do junípero, da azaleia e do acer. Existem outras como o caqui, né, e outras plantas também, outras espécies que são utilizadas, mas essas são as que mais são conhecidas no mundo inteiro, principalmente em relação ao Japão, porque são nativas de lá. Então é uma facilidade você ir lá no mato e pegar uma espécie dessa, né? É só você sair da cidade e ela tem ali nativa. Então naquela época que se começou, eles coletavam bonsai, eles não faziam bonsai. Eles iam nas encostas, nas montanhas, e coletavam essas espécies, colocavam no vaso, e com o passar do tempo eles vieram cultivando essas espécies, né? E aprimorando, descendo um galho, podando e tal, e aí veio surgindo a aramação. O bonsai como arte que nós conhecemos hoje, ele tem um século de existência. Oficializado mesmo, vamos dizer assim, ele tem um século de existência. Então, antes disso, o bonsai ele era mais uma questão de
religiosidade, né? Do que mesmo arte. Era uma questão estava muito ligada ao zen mesmo, à filosofia e tal. E por isso que a gente ouve falar muito de bonsai em templos, né? De monastério e monge. Quando se fala bonsai, até um tempo atrás achava que era um monge, né? Que fazia bonsai. Era, se fala, fulano faz bonsai. Vixe, deve ser um velhinho japonês, né? O olhinho bem puxado. E aí depois, quando entrou o Karate Kid, aí pronto, agora não é mais monge, agora é lutador de karatê que faz bonsai. Cara que luta, você viu um cara, você faz karatê, é fácil. Você sabe fazer bonsai? Né? E a gente, na ignorância também de não saber, eu muitas vezes, quando mais novo, nossa, eu podia ver um japonês. Eu perguntava, né? Eu comecei com bonsai com 12 anos. Eu perguntava se ele sabia fazer bonsai. O que é isso? É de comer? O japonês respondia para mim. Então, assim, a gente achava que todo japonês sabia bonsai. Não é assim, né? E aí veio dessa cultura. E chegou no Brasil que bonsai só se faz de espécies que têm tronco lenhoso. Tudo bem. Mas de quando que vem isso daí? Tem algum manuscrito, algum pergaminho, alguma coisa antiga, uma escrita que diz que só se faz de tronco lenhoso e que tem alguma base para isso, uma base científica, uma base fisiológica da planta ou artística que seja, que sustente essa ideia que só se faz de tronco lenhoso? Eu comecei a pensar sobre o assunto, né? E descobri que naquela época tinha muitas plantas que não se usava para bonsai. Hoje, por exemplo, se tem bonsai de uva, né? Eles traduzem, não sei se é uma tradução, o que é, que eles dizem assim, bonsai só se faz de árvore ou arbustos lenhosos. Não coloca trepadeira. A primavera, por exemplo, ela é uma semi-trepadeira, ela é um arbusto escandescente. A uva é uma trepadeira e se faz bonsai de uva. E tem outras espécies também que são utilizadas e não são. Ah, mas tem tronco lenhoso. Mas não é arbusto e nem árvore. Né? Então, eu não posso considerar se eu for seguir ao pé da letra. Né? E aí eu passei a ver muitas coisas assim. Por exemplo, a Ásia. Lá se faz bonsai de rosa do deserto há 40, 50 anos, pelo menos. Porque você pega uma planta daquela toda aramada, premiada, que concorreu em uma exposição de bonsai, em um concurso de bonsai. Não era um concurso de adênio para ver qual que é a adênio mais bonita. Era um concurso de bonsai. E ela ganhou o prêmio. E você olha, quanto tempo tem essa planta? Essa aqui tem 40 anos, que vem, né, sendo trabalhada como bonsai. Poxa, e aí? Aí você pega, eu não lembro agora o nome, mas eu posso até procurar e te passar depois, de um asiático que ele trabalha muito, é conhecido por os bonsais dele lá de Rosa do Deserto, e junípero, ele é bonsaísta também, trabalha juníperos. E participa com os dois dos concursos e ganha concurso. Aí você pega uma revista que tem a FELAB de 1900 antigamente, que foi ocorrida no México. Nela tem a foto do bonsai de Rosa do Deserto. E antes desse questionamento da Rosa do Deserto, já se fazia bonsai de Portulacaria afra, que é uma espécie também que pode chegar a uns 4, 5 metros de altura. Na África ela é comida de elefante, né? Eles comem na época da seca, que é muito suculenta. E já tem bonsais lindíssimos de rosa do deserto, alguns com idade até mais antiga que os bonsais de rosa do deserto agora, né? Que o cultivo de rosa do deserto no Brasil. E estão perfeitos, estão, né? Aí você me diz, o que a planta precisa para se fazer bonsai? Na minha visão, ela só precisa ser capaz de ficar em miniatura, em diminuir folha, em diminuir entre nós, né? Ela aceitar poda drástica, ela aceitar toda a técnica do bonsai para que ela fique pequena. Por exemplo, o coqueiro não é muito difícil, não aceita. Eu não tenho como ficar podando o coqueiro, arrancando folha dele para diminuir folha e ajeitando raízes para se fazer o nebari. Então aí é meio complicado. Mas ainda se falando da rosa do deserto, eu não posso discutir com os asiáticos que estão aí há 50 anos na nossa frente, né? Eu não posso discutir a questão que algumas espécies, como as Taisocotanas, foram criadas exclusivamente para se fazer bonsai. Se não faz bonsai dela, por que estão criando espécies para ser trabalhadas, né, no bonsai? Não tem lógica eu ver
que não faz, que seguir uma coisa que bonsai não se faz de tronco lenhoso. Eu já pedi para algumas pessoas me mostrarem o porquê de não se faz e nem conseguiu me mostrar nada. Ah, porque meu mestre falou. Ah, mas quem falou para o seu mestre? O mestre dele. Quem falou para o mestre dele? Tá, mas cadê a comprovação científica, artística a respeito disso? Hoje se faz bonsai de espécies, assim, eu não condeno quem faz, tudo bem, é maravilhoso, mas eu mesmo deixei de fazer pelo seguinte, por exemplo, ceriça e pingo de ouro, que tem tronco lenhoso, mas são espécies que tem pouco. Dificilmente você vai ver uma espécie dessa passar de 100 anos de idade. E os bonsai mais belos do mundo começam a ver 200 anos, 300, 400, 500 anos de idade. Até mesmo eles pegam essas espécies já velhas da natureza e se faz um trabalho desse, né? Agora, eu vou fazer um bonsai, porque ele, vamos supor, vai ver 30, 40 anos e vai morrer. Todo artista que gosta de fazer arte, ele quer deixar a arte para, né, posteridade. E ele quer deixar um legado, ele quer deixar algo que dure muito, como os quadros que nós temos hoje aí, de tempos atrás, que acho que não deve sobrar nem ossos de quem pintou esses quadros, como o Leonardo da Vinci e outros. Então, a rosa do deserto é uma espécie que vive muito e aceita todas as técnicas do bonsai, assim como a portulacaria afra. Aí me diz, por que não fazer? Já foram divulgados vários vídeos com bonsais lindos de rosa do deserto, eu até tenho desse, posso te mandar no WhatsApp para você dar uma olhada, de bonsais do deserto na Ásia, e que segue todos os parâmetros da arte. Está enquadrado até dentro do Zen. Como que eu não vou dizer assim, pode ser até uma coisa que me contradiz, eu falar, não se faz bonsai suculento. Tudo bem, não é o que eu gosto, mas para mim falar que não faz, preciso de uma prova coerente a respeito disso. Até hoje eu não achei. Se alguém aí estiver assistindo e tiver alguma prova coerente de algo fisiológico da espécie ou artístico que comprove que não se faz, eu preciso ver isso daí, porque aí eu vou poder mudar de opinião. Mas até agora eu tô achando uma maravilha fazer bonsai de rosa do deserto. São lindas, né, meu amigo? O resultado a questão da velocidade que fala, né, Diogo? Você baixa o olho e você identifica logo, né, uma rosa do deserto que está trabalhada ali, né, como bonsai. Que sim, sim. É rápida a identificação, a questão da velocidade. Isso é muito importante. O Rodrigo Costa, Diogo, está perguntando aqui. Diogo, além de seu canal, você indica outros canais para quem quer dar os primeiros passos na arte do bonsai? Lógico, primeiro do seu mestre, né, Diogo? Então, ele não tem um canal de YouTube, né? Mas tem alguns vídeos dele no meu canal. Eu indico muito, assim, por canal, eu vou te dizer que, na verdade, a internet é uma faca de dois gumes. O que a gente aprende no YouTube, o que a gente aprende em qualquer lugar da internet, não é tudo, porque não tem como você aprender tudo, e não existe uma receita de bolo. Então, às vezes, a pessoa pode pegar uma informação que está lá e querer aplicar essa informação para todas as árvores que ela tem, ou todas as espécies, ou todas as árvores da mesma espécie. E essa informação pode não funcionar, porque até a mesma espécie, se você tirar de uma mesma vagem 100 sementes e plantar, elas não vão desenvolver igual. Então, tem umas ali que a gente vai fazer um bonsai maior, outra menor, outra vai mais rápido, outra vai devagar. Não é uma receita de bolo. No bonsai, a gente trata cada bonsai como um indivíduo à parte, né? Ele não tem como você pegar, até mesmo que você pegar cópia genética, você vai pegar clone, duas estacas, e vai plantar, elas vão crescer de formas diferentes. Então, se eu falar arama sempre o primeiro galho para a esquerda, o segundo para trás e tal, e assim vai ter planta que você não vai ter galho para a esquerda, vai o galho para a direita, e aí como é que você vai fazer? Aí você vai falar, esse aqui não serve para bonsai. Mas dá para pegar muita coisa interessante, sim, no YouTube. Não é tudo, mas você pega ali uns 50%, né? Eu indico, assim, para você, é difícil o YouTube, a gente indicar YouTube para a galera seguir. Mas para quem quer entrar na arte do bonsai, eu vou indicar nomes. E aí vocês procuram canais ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. O próprio canal do Diogo, desculpa eu te interromper, Diogo, o próprio canal do Diogo,
tem vídeos maravilhosos lá, lives do mestre do Diogo lá trabalhando e falando maravilhosos. Então, assim, vamos começar, gente, explorando aí todo esse conteúdo que o Diogo tem lá. Tem muita coisa boa, né? De lá você direciona. Né? Como o Diogo falou. Na internet, Diogo, a gente sempre fala aqui nas lives, você vai encontrar muita informação boa, coerente, mas você vai encontrar muita bobagem também. Gente que não sabe o que está fazendo, o que está falando e está ali dando aula. Então, assim, tem que filtrar bastante essas informações, né? Com o mundo do bonsai é a mesma coisa, né? Você precisa aprender a filtrar. Então, lá nos canais do Diogo, pô, cara, tem muita informação, né? O mestre lá fazendo a live, né? Inclusive com a filha dele ajudando e tal, que ele tem dificuldade com a internet, mas fez lá a live. Né? Foi live, tem diversas. Então, basicamente é isso. Ele já tá mais prático agora, já tá mais prático. Já tá, né? Ele se já um pouquinho aquele dia com o celular. Então, só para não deixar o pessoal no vácuo, vou falar aqui 3 nomes. Aqui no Brasil eu indico o Rock Júnior, que é o meu mestre. Eu indico o mestre dele, né? Na Europa, que é o Salvatore Liporassi. E indico no Japão o Naoki Maeda. Também é um grande mestre em bonsai. Também tem o Kimura, que é o outro japonês, né? Então, por aí, esses nomes já dá para você ter uma orientação já legal, você vê algumas bonsai. O bonsai, ele é arte, então você tem que desenvolver muito o olhar, né, a forma que você vê. E a gente diz assim que é para para desenvolver a visão artística de uma pessoa, que é o que ela já tem, todo mundo tem. Algumas demoram de em torno de 3 a 5 anos para desenvolver plenamente. É quando você chega naquele ponto que você pega um material, você olha ele e você já sabe qual que é a possibilidade dele ficar de tal jeito no futuro, que você já começa a trabalhar ele agora. Então você já faz as podas agora, as pessoas falam, mas não entendo, por que você podou assim, acabou com a planta. Você já teve a visão do que ela vai vir, e aí você já vai direcionando ela para formar aquilo que você já imaginou. A gente tem um projeto para cada planta. Então, por mais que não está no papel, está na nossa cabeça. A gente olha ali e vê qual que é a possibilidade dela quando ela está pronta. Aí a gente desconstrói aquilo e vai conduzindo ela e seguindo e tal, até ela ficar pronta. Provavelmente ela não vai ficar idêntica ao que a gente imaginou, porque a árvore ela tem a sua própria velocidade de crescimento e às vezes ela quer brotar mais de um lado, mais do outro, mais interno, mais externo. É coisa que a gente não controla, mas fica muito parecido com aquilo que a gente projetou para ela. E isso, Diogo, acontece com grande frequência, né? Inclusive com relação ao gosto da própria rosa do deserto, né? Poda e tal. Aí você tem uma planta ali, só eu gosto da copa mais baixa, eu gosto dela mais alta. Mas a gente precisa entender que cada formação de planta, ela te dá um norte para seguir. Né? Tem planta que ela tem formação que não fica legal com a copa baixa. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de copa baixinha, bem compacta, eu amo. Mas tem planta que ela tá ali te dando um norte para trabalhar uma copa mais alta, com alguns detalhes. Então, é preciso entender. Né? Você que quer trabalhar com a sua rosa do deserto, quer fazer um bonsai, né, de rosa do deserto, entender. Primeira coisa é o que o Diogo falou, né? O que você espera da planta. E a segunda coisa é o que ela pode te oferecer com aquela formação que ela já tem. Não é verdade, Diogo? Sim, sim. A gente usa muito o seguinte parâmetro. A planta diz o caminho que você vai seguir. Então, às vezes, você pega, por exemplo, uma planta, uma rosa, vamos falar da rosa do deserto, que ela tem muitas batatas ali, tudo torcida e tal. Aí, assim, você olha para ela e fala, eu vou distorcer todas essas batatas para abrir o nebar e deixar ele bem radial. Você vai estragar a planta. Ela tem aquelas raízes torcidas, aproveita ela da melhor forma possível. Então, você vai pegar aquelas raízes, vai posicionar, e a partir dali você vai ver como você vai elaborar essa copa. Às vezes a gente coloca a batata para baixo, a copa em cima da batata.
Às vezes ela é tão torcida que ela fica mais bonita de lado, com a copa de lado. Então, a própria planta, o próprio material que você tem na mão vai te orientar qual é o caminho que você quer seguir. Aliás, que ela está dizendo para você seguir. E a partir daí você vai formar a planta. Toda vez que você teima com o material que você tem e com a espécie que você tem, você nunca vai ter um resultado ótimo. Como assim? Deixa eu explicar. Por exemplo, você tem uma rosa do deserto pendente. Então você sabe que os galhos caem. Você não vai fazer um bonsai jogando os galhos para cima. Ele vai descer. E por mais que você consiga fazer ele parar para cima, você vai ter muito trabalho desnecessário. Você vai desperdiçar muita energia ali, porque o galho dela é para baixo. Você quer um bonsai com o galho para cima, então não usa uma pendente. A pendente é para baixo. Agora você quer fazer um kengai, um semi-kengai, que é uma cascata, ou semi-cascata, né, no japonês. Aí você pega uma pendente, que está mais fácil você fazer com uma planta que já cai, já fica na forma de cascata, do que você pegar uma planta, por exemplo, igual uma somalensis, que cresce praticamente reta para cima e querer jogar aquele galho para baixo. Vai ser muito mais difícil. Não que seja impossível, mas você está teimando contra a própria natureza da espécie, né? E muitas vezes também você pode pegar, por exemplo, uma somalensis, que ela deu um galho comprido, tá 1 metro de altura esse galho, e você pega uma outra que ela deu esse galho principal, mas embaixo ela já deu 4, 5 galhos ali na base. O que você vai usar? Os galhos que você já tem. Então você corta essa ponta para cima, o principal, que seria o ápice, e molda ela nos galhos ali. Mas vai ficar baixa. Vai ficar baixa. Você tem a outra que não deu galho embaixo, vai fazer uma mais alta. Quando nós estamos falando de gosto pessoal, você não é um comerciante de plantas, você faz tudo do seu gosto. Uma maravilha, tá certo. Agora, quando você precisa vender, você vai agradar um público em geral, você tem que ter noção que tem, né, gente ali que quer planta de tudo quanto é tipo. Né? Eu já pediram planta para mim com formato de coração. Já. Mas eu não tenho isso, e olha assim para a planta, formato de coração, eu falo, não vou fazer. Tá feio, é feio isso, eu falo. Mas tem gente que se fizer, eu tenho certeza, se for dar uma rosa do deserto no formato de coração, e ainda ela der flores vermelhas, nossa, a venda era certa, absoluta. Não é verdade? Duvido que não vende. Mas eu olho e falo, eu não vou fazer. Não é do meu gosto. E quando eu estava falando aqui, né, dessa questão que a gente precisa obedecer não, seguir o norte que a planta dá, eu pensei exatamente na somalense. Imagine você ter uma somalense e querer fazer copa baixa na somalense, por exemplo. Né? Então, assim, o que você consegue fazer é o que os tailandeses fazem com ela, né? Faz a copa em cima, né? Arredondada, com vários formatos. Né? Isso você consegue. Eles fazem ela bem alta, copa em cima, e depois enxerta na ponta de todos os galhos da planta. Fica a coisa mais linda. Então, eles aproveitam bem o material que eles têm. Somalensis, copa alta, né? Obeso, copa baixa. Mini, você vai fazer uma planta menor, que o nome já diz, é mini. Então você vai fazer conforme a tua espécie. Pendente, você vai pendurar ela, ou deixar ela num lugar alto para que os galhos cresçam e caiam. A planta diz o norte que você deve seguir, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Diogo, do Jardim Cia, né? Nosso membro aí e amigo. No caso de aramar e deixar o galho crescer, caso ela dê flores, as flores são retiradas ou botões, não deixa a flor se desenvolver? É isso que ele está perguntando aqui. Bom, depende do objetivo dele, né? Se ele quer que aconteça mais rápido, se ela quer que ela cresça mais rápido, a gente retira as flores. Porque não só da rosa do deserto, como qualquer espécie, o ciclo reprodutivo dela consome muita energia da planta. E aí quando você deixa flores ou frutas ou frutos, ela vai gastar muita energia para produzir aquilo e demorar mais tempo para se formar, para chegar no objetivo que a gente quer. Agora, se você não tem pressa,
você deixa as flores, não tem problema, e ainda poliniza para tirar semente, sem problema nenhum. No caso, por exemplo, alguém que tem muitas plantas e quer fazer todas elas de bonsai, eu tenho lá 1000 plantas que eu estou cultivando e aramando para bonsai. Eu até aconselho deixar a flor e fazer o processo mais devagar. Porque se o processo for muito rápido, você sozinho não vai dar conta de cuidar, de podar e aramar, e retirar arame e fazer o processo de todas elas, né? A gente vê no Japão pessoas trabalhando 1000 pinheiros no chão, mas o pinheiro tem um crescimento mais lento, então dá tempo dele fazer todos os procedimentos. Agora, pega uma rosa do deserto, para você trabalhar 1000, é melhor deixar as flores, né? E se você não tiver pressa, se tiver poucas também, é melhor você deixar as flores também, para você tá vendo aquilo bonito, tirando sementes, se for o caso. Mas se você quer que aconteça mais rápido, retira as flores e as vagens, no caso. Diogo, eu vou fazer uma pergunta minha aqui agora, né? E para as pessoas que estão aí assistindo e querem comprar bonsais maravilhosos produzidos pela mão artística do Diogo, aí, como é que eles devem proceder, né? Para ter uma maravilha dessa na mão? Então, pode entrar em contato mesmo pelo Facebook, Instagram, YouTube, né? A gente responde na medida do possível, mas no momento agora eu já até aviso que eu tenho pouca coisa já formada como as plantas que eu mostrei atrás, né? E ficou poucas coisas, mas tem muita informação ainda, muitas espécies já em formação. Inclusive cruzamentos de Taisocotrano, de arábico, que eu uso muito aqui, e eu já fiz bastante cruzamento, inclusive tem aqui umas 5 variedades que eu ainda não vi no mercado, né? Foi conseguido através de cruzamento, tanto na variação de cor de folhas, como de estrutura de planta e também de flor. De flor eu tenho umas 2 aqui que foi através de cruzamento. E essas plantas, assim, eu não fiz venda delas ainda, né? Nem reproduzi elas bastante, assim, para poder vender. Mas o cruzamento de Taisocotrano, eu tenho algumas aqui já encaminhada, já são plantas que já deram flores, plantas de mais de ano de idade já. Mas está bem no começo ainda. Agora, formando nebário, formando o caldex, né? A gente fala no bonsai o tronco, e agora eu estou passando para os galhos, né? Plantas que vão ficar em torno de 30, 40 centímetros de altura. Mas no momento, pouca coisa. Só lembrando que eu estou nessa fila aí, me coloca aí logo na fila, viu, meu amigo? Tá certo. Produz planta aí que vai ter muita gente procurando, pode ter certeza, meu amigo. Esse trabalho que você faz aí é diferenciado, cara. Eu gosto muito do bonsai, né? Como eu te falei, foi onde eu comecei, né? Há muito tempo atrás não tinha informação, eu tinha que pegar livro de um tio meu que tinha horto na época. Você sabe que não tinha informação, era muito difícil. Não é como hoje, que muito difícil. No YouTube, e tem tudo. Né? Então não tinha, eu tinha que ficar perguntando a um, perguntando a outro, a gente não tinha esse contato, né, com outras pessoas que faziam também, era muito difícil mesmo. Eu estou falando aí de mais de 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, eu já brincava com isso. Quando eu comecei... desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, quando eu comecei no bonsai, não tinha nem Orkut. Então eram alguns sites que tinha e eu ficava imprimindo, eu ia na Lan House, imprimia aquilo ali e levava para casa. Eu tinha, papel demais, e ficava, sabe, estudando aqueles papéis ali, olhando. Aí veio as revistas, o mundo do bonsai, aquelas revistas antigas e tal, e começou a surgir Orkut, aí veio surgindo outras coisas. Até que chegou no ponto que a gente entrava, eu e um amigo meu, não sei se ele está assistindo aí, ele mora em Pereira Barreto hoje, o Sérgio Zambão. A gente entrava para ver foto, a gente ia para a Lan House, ficava 4, 5, 6 horas na Lan House vendo foto de bonsai e tentando analisar. E às vezes imprimia, ficava analisando as fotos para tentar ver da onde saiu, o que o cara fez ali, né, os procedimentos e tal, para a gente poder fazer. Ampliava para ver os substratos, né? O que tem ali, né? Que ele põe no vaso e tal, para a gente, né, poder fazer e tal o bonsai.
E dali foram surgindo as informações, então até que eu fui no meu primeiro evento de bonsai, foi em 2008, e comecei a fazer o curso indo lá na Terra Bonsai depois, né? Que é o viveiro do Mestre Rock. E hoje eu tô aqui com vocês. E eu não sei se acontecia contigo, que a gente via, né, os bonsais que a gente tinha acesso quando começou a ter internet, né? Que quando eu comecei a fazer bonsai, eu não tinha nem acesso à internet, cara, para lhe falar a verdade. Aí tinha esses livros de meu tio, e a gente via aquelas fotos, e aí saía correndo atrás dos outros. Seu meu tio, consegue ir nos seus fornecedores uma planta? Rapaz, eu nunca vi isso aqui, não quer dizer, planta espécies de fora, né, na verdade. Não, isso aqui não tem nada, mas vi uma coisa parecida, né? Mas era uma loucura mesmo, cara. Era muito difícil. Eu cheguei aí em viveiro, com lista de planta, de 20 espécies de viveiro. Inclusive o Sérgio já andou muito comigo, a gente, na época, tudo quanto é viveiro, produção, que você pensar que tinha em Cuiabá aqui, a gente já tinha ido em todas. Eu ia com uma lista de 20 nomes, perguntando se eles tinham alguma daquela planta para fazer bonsai. E ao fato da gente não ter informação, a gente não sabia que podia fazer com as plantas que nós tínhamos aqui no quintal de casa, tinha cerola, né? Exato. E eu ia atrás daquilo, você tem isso aqui, você tem cedro de não sei o que, junípero não sei o que, pinheiro negro, e ficos não sei o que das quantas. E ninguém tinha nada. Aí eu comecei a comprar as espécies que tinha lá e fazer do que tinha lá, né? Até depois descobri que a gente fazia jabuticaba, aí fazia de cerejeira do Rio Grande, e era o que a gente achava nos viveiros, né? Murta. E depois a gente descobriu que se fazia dessas espécies, né? Então, não estava tão errado assim. Tem uma pergunta aqui, do Vivo Verde, o Robson Corrêa. Para a formação de nebari, tem utilizado muito a poda drástica ou corte laterais? Ele está te perguntando o que é que você utiliza mais. Tá. Poda drástica, ele deve ser aquela que você desplanta, pega ela e passa a faca nela. É essa aí que eu acho, na minha opinião, mais indicada. Na verdade, quando eu comprei minhas primeiras de fora em 2008, não tinha, você ia nos viveiros, pelo menos aqui onde eu moro, em 2008, ninguém sabia o que era rosa do deserto. Só não tinha noção. Então eu não tinha nenhum parâmetro para poder seguir o que estava ali. E eu comecei a plantar semente, aí nasceu, não toca nessa planta aqui, porque eu só tenho essa. Aqui eu achava que no Brasil não tinha, e para conseguir é difícil, eu tenho que pedir semente lá de fora, demora 4 meses para chegar. Até que um dia elas deram flores, e um amigo meu me ajudou a polinizar, deu certo, não sabia nem o que estava fazendo, deu um monte de semente, eu plantei e falei, agora é fácil, não perco mais as espécies. E aí comecei a brincar com elas, aí vi na internet e tal, esses cortes, essas coisas que eram feitas, e comecei a fazer. Então eu aconselho, por ela ser uma espécie muito resistente, você fazer o corte nela, né? No caso das arábicos, eu acho o corte, a fase do corte interessante, quando ele está próximo ali, quando ele já atinge o caudex atinge o diâmetro, vamos dizer assim, do fundo de um copo americano, mais ou menos. Ou o diâmetro de um cabo de enxada, por exemplo. Eu acho que aí é um ponto legal para se fazer esse corte. Fazer o corte total, você tirar aquela beiradinha. Eu gosto de usar o cal virgem, não gosto de usar a canela. A canela, por ser um material orgânico, ela se decompõe também, né? E ela é comida por fungos. Apesar que ela combate fungos, mas não todos os fungos. O cal virgem, ele é mineral, ele é inorgânico, vamos dizer assim, né? Então a chance de uma bactéria comer ele, que na verdade a casca de canela é uma casca, né? É uma parte de uma árvore. Então, como qualquer outro material orgânico, ela se decompõe. Então eu gosto de usar o cal virgem. E passar ali, deixar secar um dia tal, e depois plantar no substrato, né? Na minha opinião, é melhor fazer isso, essa poda drástica, do que e tirar as folhas. Deu uma cortadinha aí no jogo, só um minutinho, gente, que deve retornar. Diogo, sua internet cortou, se você puder repetir. Onde eu parei? Você estava falando que usa o cal virgem, né? E você estava aconselhando alguma coisa, aí cortou. Sim, eu prefiro o cal virgem ao invés da canela em pó.
Porque a canela em pó, apesar de matar alguns fungos, ela não mata todos, ela é orgânica. Então, ela é a casca de uma árvore, ou entre casca de uma árvore, ela também se decompõe, toda matéria orgânica se decompõe. O cal virgem, ele é inorgânico, então não vai ser decomposto fácil, apesar que também nós temos micro-organismos que decompõem minerais, né? Mas ela não vai ser decomposto fácil, então eu acho que ela tem um efeito maior, ela alcança uma quantidade uma variedade de fungos ou bactérias maior ali na hora de você estar passando na rosa do deserto, né? E aí você passa e deixa um dia ou dois, e de acordo com o teu clima, que é muito seco, aqui de um dia para o outro eu já posso pegar e plantar, e não tem problema. Principalmente, assim, eu falo sempre, Diogo, aqui com o pessoal, que a canela, né, ela até tem ação fungicida, mas não é um fungicida. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso aí, principalmente numa poda desse tipo, uma poda radical. Né, que eu costumo dizer que é uma cirurgia de grande porte, né, que você está fazendo na planta. É uma coisa Sim. bem drástica. Então, é preciso usar algo que realmente contenha. Eu vou fazer aqui teste, Diogo, eu uso geralmente fungicida sistêmico, mas eu sei que seu cultivo é todo natural, né? Você orgânico. Eu prefiro, por vários motivos, a linha orgânica, né? Não sou contra a linha química, né? Mas de acordo com o entendimento que eu tive e o que eu vim trazendo do bonsai, que o bonsai, na verdade, também ele não, você vai aprender muita coisa que você traz para a tua vida. Eu decidi, há uns anos atrás, adotar a linha tudo orgânico, né? Fazer tudo orgânico, né? Mas como você estava falando aí do corte da rosa do deserto, a canela em pó, por exemplo, ela é orgânica, mas você passa como um preventivo. E o preventivo, ele não é 100%, ele não é dizendo assim, não é uma coisa absoluta que não vai impedir totalmente de acontecer. Ele é um preventivo. Tanto é que quando já está instalado algum fungo, alguma bactéria, ela não tem ação. Ela é fraca, né? Então, esse preventivo, também dependendo da quantidade de fungo, vamos supor que seu substrato está contaminado, com muito fungo, muita bactéria nociva, maléfica, ele também é perigoso ele não ter ação ali, né? Que você está colocando, ele vai apodrecer, ele vai entrar em decomposição, ele também vira comida desses micro-organismos, e aí acaba a planta ficando sem proteção. E aquela canela vai conter, muitas vezes, até para podridão. Né? A planta tem aquela podridão, então eles acreditam que a canela ali vai ter ação de conter a ação daqueles fungos e bactérias ali nocivas. E ela não tem. Né? Aí, tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer uma experiência aqui, né, nas minhas próximas podas radicais, com o cal virgem. Eu vou fazer a experiência. Ainda não fiz. Com a sua dica aqui, eu vou testar. É como eu falei, eu uso fungicida sistêmico, mas eu gosto de estar testando. Né? E como você faz e faz há bastante tempo, já tem a comprovação disso. Para o pessoal que gosta muito de usar canela, né? Eu vou usar canela. Por exemplo, no teu caso, você usa o fungicida sistêmico, você já põe ele direto lá, né? Mas para o pessoal que usa canela, o cal virgem ele não é difícil de conseguir. E eu acredito que a ação dele é melhor. Tanto é que você vê, algumas pessoas faziam e ainda fazem. Você joga em galinheiros para desinfetar, você coloca em fossa para desinfetar. Então você passa em casa, em muros, em árvores contra insetos. Então ele é. Vários criatórios usam o cal virgem na entrada para desinfectar os calçados. Sim, você pisar nele, os calçados, então você sabe que ele tem uma ação ali realmente eficaz, comprovado, né? Vivo Verde Robson está perguntando aqui, a chanfrefa mesmo, não sei se é assim que escreve. Também não é lenhoso, mas tem muitos bonsais. Eu não conheço essa espécie por esse nome. Vamos pesquisar, depois a gente dá uma olhada aí. Chanfrefa. Na verdade, eu nunca ouvi falar. Depois a gente vê isso aí e passa para ele aí. Mas ele, na verdade, ele está mais dizendo, né, sobre aquela questão dos puristas, vamos dizer assim, do Brasil, que não
Dizem que a rosa do deserto, o adênio não pode ser, né, bonsai. É mais com relação a isso que tem outras eu já ouvi demais isso. Mas assim, eu acredito que não tem nada que possa impedir. Quem não gosta, bem respeito, né? Tem gente que não gosta de jabuticaba, fazer bonsai de jabuticaba, porque a casca é lisa e gosta só de espécie rugosa, já vi isso também. Você der uma jabuticaba para a pessoa, ela não quer, não vou mexer com isso não. Eu mesmo, por exemplo, não gosto de fazer bonsai de pingo de ouro. Pelas experiências que eu tive aqui, assim, fica lindo tudo, mas você dá um descuido, ele já seca um galho, seca uma parte. Então eu não gosto do pingo de ouro, né? Complicado. E a longevidade, a questão da longevidade que você falou também, né? Também tem essa, né? E pingo de ouro é um híbrido, na verdade, né? Tem muitas coisas híbridas que elas já vêm com falhas, vamos dizer assim, né? Vem com certas falhas. Não é uma coisa mais natural. Mas é uma coisa assim que, se a gente for discutir a respeito do que é legal para bonsai ou não, a gente vai falar sobre metade das coisas de plantas são usadas para bonsai e vamos arrumar confusão com muita gente. Então, né? A Maria Valmeci Oliveira Mota está perguntando aqui, o IP rosa serve para bonsai? Então, aí a gente vai entrar em uma questão também de polêmica, a questão dos IPs. Vamos lá. Depende do IP. O IP é um nome popular que abrange várias espécies. Só IP amarelo, eu conheço 5 variedades. Nós temos aqui no Cerrado o IP rosa, o roxo, o branco e o amarelo. O nosso que nós temos aqui, roxo e rosa, não serve para bonsai. O branco e o amarelo servem. E eu já vi outras regiões que eles estão fazendo bonsai de IP e rosa. Não é o mesmo IP que a gente tem aqui, né? E, por exemplo, nosso IP amarelo, ele é mais cascudo, a folha dele é peluda, ele dá menos ramificação. E nós temos um IP no Brasil chamado IP da mata, que é um IP amarelo também, que ele tem a folha menorzinha, mais lisinha, ramifica mais, floresce legal. Inclusive, floresce no vaso melhor do que o nosso IP daqui, porque o nosso IP, para florescer, ele quer falta de água. Ele precisa da seca para ele florescer. Que é quando ele entende que ele vai morrer, ele precisa deixar continuidade, soltar sementes. Se você der muita água para o IP o ano todo, ele não dá flor, ele cresce, né? Então tem uma polêmica, o IP da bonsai, depende de qual IP você está falando, né? E o nosso aqui, o branco e o amarelo, eu acredito que o branco e o amarelo no Brasil inteiro dá bonsai. Agora, quando você passar pro rosa e pro roxo, aí já fica mais difícil de dizer. E tem uma outra coisa também em relação a gente fazer o bonsai de acordo com as espécies. Altura, tamanho do bonsai. O IP, por exemplo, o IP amarelo que nós temos aqui, eu acredito que fazer um bonsai de 20 centímetros é muito difícil. Fazer um bonsai de 20 centímetros com toda a arte que engloba o bonsai, eu acho que é bem improvável, mas se você for fazer um de 40, 50, 60, já se torna muito mais fácil de você conseguir fazer, né? Ele vai ficar mais agradável aos olhos. Então também tem essa variação. Show, meu amigo. Ismênia aqui mandou um super like, né? Minha amiga Ismênia, membro do canal também. Boa noite, anjo das rosas do deserto. Boa noite, amigos da RD. Só consegui chegar agora. Valeu, Ismênia. Sei que você estava na lida, no trabalho. Seja bem-vinda. E tanto para a Ismênia aí, como para todas as pessoas que vão assistir depois, ou que chegaram depois, na verdade, né? Essa live vai ficar disponível, né? Então vocês podem legal. assistir o início, né? Então vale muito a pena aí. Muita informação boa que o Diogo passou aqui para a gente hoje, está passando. O artista plástico Cacau Fernandes, meu amigo, boa noite. Ele pergunta aqui, qual o procedimento para o caudex da obeso? Corta ou não? Na verdade, ele quer saber se dá para fazer bonsai de obeso. Eu acredito que seja isso.
Então vamos tentar responder em forma de duas perguntas, né? A gente já tinha falado lá no início. Dá para se fazer bonsai de qualquer rosa do deserto. Porém, você vai ter muita dificuldade com albesum, justamente porque as raízes engordam, formam batata. E isso vai mudar a posição da planta no vaso, o que muda, você teria que mudar constantemente toda a estrutura de galho dela. Você mudou a posição do tronco, você vai ter que mudar a posição dos galhos, né? Então esse é um perigo que você corre. Eu já tive vários de obesum, tem alguns ainda ali que está sendo encaminhado, porque eu também gosto do obeso, mas a gente corre esse risco, né? A questão de cortar o caudex, ele deve estar falando para formar as raízes laterais, para começar a fazer o nebare. E se faz com qualquer rosa do deserto, né? Inclusive, as primeiras rosas do deserto, aquelas que a gente tinha, quando no Brasil começaram a fazer esse processo, eram feitas assim. As primeiras rosas do deserto que eu plantei, que eu comercializei no início, eram todas cortadas para que saia bastante raiz lateral. Não era nem a intenção minha de fazer bonsai, mas era o procedimento que eu tinha adotado, visto na Ásia, para se fazer caudex mais bonito. Então, as primeiras que eu vendi, que eram aquelas enxertadas e tal também, elas tinham esse corte no caudex para formação de raízes, né? E com o passar do tempo, a gente sabe como que o brasileiro ele visou muito mais o ganho econômico, né? Que é um ganho mais rápido, então ele não cortava mais nada, deixava crescer e enxertava na ponta ali, e o que interessa é a flor, não trabalhava mais a planta, porque isso atrasa muito, em 6 meses, a venda da planta enxertada, né? Se for para bonsai, você corta assim. Se você está fazendo para você como colecionador, eu também aconselho você cortar para depois você enxertar nelas também. Agora, como comércio, você vai demorar para ter giro, né? Que até que ele reestrutura essas raízes. Tanto é que, para resolver um pouco esse problema, nós temos algumas espécies de Itaissocotrano que elas são conhecidas pela ramificação de raízes e outras pela ramificação de galhos. Que você poda, a Mil Folhas, por exemplo, ela é uma obeso, ela é uma anã. Essas que estão aqui atrás de mim. Ela tem uma ramificação de galho estupenda, assim, que é difícil você ver em outra espécie. Sem podar, ela já ramifica e forma uma bola. Só que ela é uma anã. Ela não passa de 80 centímetros de altura. Ela não é uma mini. A mini chega aí a uns 25, 30 de altura, eu acredito. A anã chega a 80, né? Mas faz o corte, se for para você, eu aconselho. E se for para você fazer bonsai. Agora, para venda, você vai ter um giro muito menor no teu viver. Show. O Robson, do Vivo Verde, aqui, está perguntando. Nessa linha orgânica, tem utilizado o Bokashi e EMS? EMS? Bokashi ou? EMS. EMS. EMs, traduzindo, seria micro-organismos eficientes. O Bokashi é um... Eu já vi lá nos seus vídeos. Tá. O Bokashi, na verdade, ele é uma junção de micro-organismos eficientes com os adubos que você precisa. No cultivo orgânico, a gente não aduba a planta, a gente alimenta os micro-organismos. Então a gente instala eles no vaso, que é o natural que acontece na natureza, é o que eles transformam a matéria orgânica em alimento para a planta, porque também não adianta você pôr matéria orgânica. A planta não come matéria orgânica. Até uma fermentação de um adubo, de um esterco, vou fermentar o esterco, vou decompor, vou fazer a compostagem. Você precisa dos micro-organismos para fazer essa ação. Então o Bokashi ele já vem com a alimentação dos EMs e os EMs junto. Você coloca no vaso, eles começam a trabalhar, transformar aquela matéria orgânica em alimento para a planta. Eu estou dizendo a grosso modo para ficar resumido, porque senão a gente vai estender muito, né? E eu utilizo os EMs. Por quê? Vou te explicar por quê. Não estou utilizando Bokashi. Eu moro em uma chácara. Então aqui eu tenho muita matéria orgânica disponível para mim. Eu tenho cama de codorna, eu tenho esterco de cavalo, de gado, tem muita folha, capim que a gente roça, eu tenho borra de café, eu tenho aqui, ossos que
calcino os ossos aqui, o meu carvão mesmo eu faço aqui para estar usando no substrato também. Os vizinhos às vezes matam uma vaca e tal, e faz aquela festa, sobra aquele monte de osso. Eu vou lá e calcino o osso para poder estar triturando e fazendo casca de ovos que vem da galinha. Então eu tenho muita coisa aqui que eu posso usar e junto com os EM. Agora o EM eu cultivo ele sim, eu faço todo o cultivo, todo o preparo dele para estar utilizando e semanalmente eu estou aplicando na chácara inteira e nas plantas. Então EM eu não deixo faltar, mas adubo mesmo é difícil eu comprar algum adubo para usar. Mas independente, qualquer bocache, independente da marca, nós temos no bonsai marcas aí com nomes específicos, muito usado no bonsai, produção brasileira, e qualquer bocache que você estiver usando, ele é bom, né? Tem uns que são ótimos, mas eu não posso dizer se eu não sei qual é o que você está usando. Show, meu amigo. Então, gente, conseguimos responder, né, todas as perguntas que tivemos hoje aqui. Tivemos alguns percalços no início da live, né? Algumas pessoas estavam nos primeiros links saindo, muitas vezes não conseguiram voltar também, mas o link vai estar disponível, né? A live vai estar disponível para todos estarem acessando. E agora eu vou passar para o Diogo fazer as considerações finais dele, né? Já convidando para um retorno, né? Assim que seja possível, para a gente estar conversando mais aqui sobre esse assunto que todos adoraram, né? Vários comentários aqui falando da sua simpatia, da sua educação, né? Todos agradecendo aqui. Obrigado, gente. Eu vou passar aí você fazer as considerações, meu amigo. Então, eu agradeço o pessoal que assistiu. Se precisar de alguma informação, de saber alguma coisa, vocês podem estar me perguntando, ou até passando para o Rangel aí, a gente faz uma nova live, né? Qualquer coisa eu me preparo melhor aqui, talvez uma live de dia, né? Um final de semana, não sei, e fazendo alguma demonstração, né, para vocês a respeito de algum assunto específico. Pode ser, até no caso, se aqui a gente ficou 2 horas, né? Pode ser uma live menor também, a gente pegando assuntos específicos, pegar um assunto, por exemplo, formação de nebário, corte de planta, polinização, polinização de híbridos, né, de cruzamentos, né, e falar a respeito de várias coisas da rosa do deserto, sim, até mesmo de substrato, adubação e tudo mais, né? Mas as perguntas que foram direcionadas a mim, eu vou dar um jeito de responder na medida do possível, né? E as que passarem aí para o Rangel, ele vai anotando e a gente faz uma próxima para atender vocês, né? No que vocês tiverem dúvidas aí. O pessoal do canal aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Na verdade, na Rosa do Deserto mesmo, assim, no mundo da Rosa do Deserto, é a primeira live que eu faço, né? Aí com o Rangel. E foi, né, o primeiro também, acho que é o primeiro a fazer uma live assim também falando de bonsai de rosa do deserto, né? Espero que fique um marco isso aí, seja um início de muitas outras, e uma abertura também para a rosa do deserto, porque a maioria das pessoas que cultivam a rosa do deserto está sempre focado na flor. Ninguém está focado no formato da planta, que nós temos espécies variadas aí que é simplesmente pelo formato. Aqui qual que é a flor? Rosa. Simples. Então não quero, as pessoas dizem, mas o atrativo dela não é a flor, é o formato. E é um mercado assim que não está sendo explorado no Brasil ainda. Na Ásia eu acredito que o maior mercado lá é o formato das plantas, né? Agora eu vou dar vou falar uma coisa assim que vai parecer até meio surreal. Agora imagina um produtor de plantas para encher cavalos, né? Que nós temos pessoas que só mexem com isso hoje já. Pelo menos eu conheço aqui, tem gente que só produz cavalo para enxerto, não se produz mais nada, vende os cavalos para quem vai enxertar. Agora imagina você produzir uns cavalos para enxerto, independente de variedade que for, tudo com caldex já estruturadinho, 3, 4 galhos para se fazer o enxerto, e quando dá aquela floração, virar aquele buquê, aquela coisa mais linda. Nós não temos isso no Brasil. Eu desconheço, se tem eu ainda não vi, né? Então a gente pode brandir muito esse lado do bonsai e até mesmo não o bonsai específico, mas as técnicas dele para a formação de plantas melhores, mais bonitas
né, como cultivo de rosa do deserto, por exemplo. E é isso aí, gente. Agradeço o pessoal aí. Adorei. Pode concluir, Diogo. Pode concluir. Não, agradeço o pessoal que aqui eu não tenho muito, eu não vejo tudo que você vê, né? Então eu agradeço a todo mundo aí que pelos elogios, que elogia a gente só respira, pronto, acabou, joga de lado, né? Para não ficar convencido. Não subir na cabeça. Elogio só vale por 5 minutos, depois você esquece dele. E aí. Fale, Diogo. Pode falar. A dica da gente fazer uma live, né, num dia alternativo, num sábado, num domingo, o dia que você quiser fazer, a gente pode fazer. É só você dizer a disponibilidade aí. O Bruno também está disponível, né, no caso, por conta da faculdade. A gente marca direitinho e manda brasa aí, você mostrando as plantas ao vivo. Aí vai ser massa, cara. Vai ser show. Não, tranquilo. Me sinto honrado, cara, da gente estar dando esse pontapé inicial, né? Nessa questão do bonsai de rosa do deserto. Isso é muito importante. Muitas pessoas desconhecem, né? Então, precisa estar sendo levado essas informações para mais pessoas, né, que querem conhecer o trabalho de bonsai de rosa do deserto, né? Quer ter uma planta mais bonita, né? Então, bom demais, cara. Esse encontro aí deu certo. Aí a gente vai estar fazendo outras vezes, sim. A gente vai amadurecer isso aí certinho, vai estar fazendo, com certeza. Vamos fazer.